Beleza, pessoal? Boa tarde. Pessoal que está em casa aí também, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dando sequência na nossas aulas de Direito Penal. Essa é a nossa penúltima aula. Essa é a penúltima, tá? Depois dessa, só mais uma, que eu acho que já é em outubro só, início de outubro. Então hoje nós vamos falar sobre legislação penal especial, tá? Até aqui a gente veio falando de Código Penal, desde o início das nossas aulas, né? Sempre tratando de Código Penal, parte geral e parte especial. A aula passada a gente encerrou, falamos lá de crimes contra a administração pública, foi essa semana, né? Terça-feira. E agora então a gente vai para a legislação extravagante, como a gente diz. Legislação extravagante por quê? Ou especial por quê? Porque é uma legislação específica que não está na parte mais geral do direito penal, que é o Código Penal. Então isso a gente chama de legislação penal especial. Tudo que não for Código Penal e dizer respeito ao direito penal é legislação penal especial, tá? Hoje nós vamos falar de 3 leis bem importantes que caem no concurso dos senhores. Lei de drogas, lei dos crimes hediondos e lei de tortura, tá? Então, senhores, trouxe algumas questões para a gente tratar dessas leis. A lei dos crimes hediondos e a lei de tortura são muito pequenas, são bem pequenas, leis bem pequenininhas. A sugestão, então, é que vocês saibam tudo que está nessas duas leis, porque são leis bem pequenas. Essa lei, agora dos crimes hediondos, ela tem 3, 4 artigos. Claro, são vários incisos, várias coisas, mas não são muitas coisas para se saber. Diferentemente da lei de drogas, é uma lei gigantesca. Lá na lei de drogas, vocês têm que focar na parte penal, tá? Nós vamos tratar de algumas questões específicas de cada uma delas. Mas dica inicial, então, já que a lei dos crimes hediondos e a lei de tortura são leis pequenas, tentem saber tudo que está ali escrito, tá? Algumas coisas, nós vamos começar falando agora da lei dos crimes hediondos. Algumas coisas na lei dos crimes hediondos, elas são imprescindíveis. Elas são imprescindíveis para o teu estudo. É a lei 8.072, tá, senhores, de 1990. Ó, dispõe então sobre os crimes hediondos, tá? Senhores, a previsão dos crimes hediondos, ela é uma previsão constitucional. A própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela traz o que a gente chama de um mandado de incriminação compulsório. Ele diz assim, ó, a lei tem que prever o que são crimes hediondos e vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, que eu já falei para vocês, acho que mais de uma vez, cai na prova de vocês, vai ter uma questão com certeza absoluta que vai ter uma questão na prova de vocês sobre o artigo 5º. Cai em tudo que é prova, cai sempre. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, já falei isso para vocês têm que saber de cor e salteado. É um artigo gigantesco, tem sei lá quantos incisos, mais de 70 eu acho, mas não são incisos difíceis. Não estou dizendo que vocês têm que decorar absolutamente, mas se vocês fizerem 2, 3 leituras daquele artigo e uma seja um pouquinho antes da prova, vocês possivelmente vão matar a questão na hora da prova, tá? Porque eles cobram a dicção e tu vai saber via de regra o que está escrito, né? Vai pensar, isso aqui eu já li, isso aqui eu nunca li. Então o artigo 5º é muito importante. Lá no artigo 5º nós temos então, necessariamente, criminalização dos crimes hediondos. Temos necessariamente determinação constitucional para criminalização da tortura e também para crime envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes. Então os 3 que nós vamos ver hoje, as 3 leis que nós vamos ver hoje, partem da Constituição Federal, uma determinação de incriminação de crimes hediondos, de tortura e de lei de drogas. Aqui na lei dos crimes hediondos, então a lei 8.072 de 1990, senhores, uma coisa vocês têm que saber absolutamente, completamente, que é o quê? O que está no artigo 1º. São considerados crimes hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal e também agora, senhores, nós temos tipificação dos crimes hediondos, né, em outras leis. Daqui a pouco nós vamos falar, por exemplo, sobre lei de drogas, tem tipificação de crime hediondo, lei que trata de genocídio também, tá? Então o artigo 1º, ele vai te trazer o rol dos crimes hediondos. Percebam que vão ser considerados hediondos, sejam eles consumados ou tentados. Senhores, o artigo 1º tem que estar decorado. Tem que saber o que é crime hediondo. Vamos fazer uma leitura rápida desse artigo 1º para a gente entender mais ou menos do que a gente está falando. Quais são os crimes hediondos, tá? E qual é a importância da previsão de um delito como crime hediondo. A importância, senhores, é no sentido de que o tratamento penal e processual penal a este crime hediondo, ele vai ser muito mais rigoroso do que aquele dado a um crime comum, a um crime que não é crime hediondo. Então, o tratamento conferido pela lei
aquela pessoa que pratica crime hediondo é muito mais rigoroso, muito mais punitivo, tá? Então vamos ver quais são os crimes que estão aqui no artigo 1º. Olha só. Homicídio. Artigo 121 do Código Penal, mas cuidado, nem todo homicídio. Somente quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, se um dia vocês perguntaram para vocês se existe grupo de uma só pessoa, existe. A Lei 8.072 diz, grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Nesse caso, é considerado crime hediondo. E também, olha aqui, ó, o artigo 121, parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado. Todas as formas de homicídio qualificado são consideradas crime hediondo. Senhores, homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal, não é considerado crime hediondo. Tá? Só o homicídio qualificado e o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Além disso, a lesão corporal dolosa ou de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 da Constituição Federal, Forças Armadas, 144 da Constituição Federal, Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, se existisse, bem como, olha aqui, ó, contra integrantes do sistema prisional, senhores, tá? Agentes penitenciários, então, e da Força Nacional de Segurança Pública. No exercício de sua função ou em decorrência dela, então é aquela coisa, ele pode estar exercendo a função ou pode estar fora da função, mas aí a lesão tem que ser em decorrência da função exercida, e aqui eu chamo a atenção de vocês, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Então, se a lesão for destinada tanto, senhores, ao agente da segurança pública, ao agente das Forças Armadas, ao agente prisional, em função da sua função ou em exercício dela, mas também contra o seu cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. E aqui eu trouxe, a semana passada, agora essa semana, terça-feira para vocês, eu trouxe o que seria o 3º grau, né? Senhores, não cai isso, vai cair isso na prova de vocês, muito provavelmente. Mas só para vocês saberem, é aquela linha de cadeia hereditária que nós estudamos lá no direito civil. Por exemplo, a mãe dos senhores é a parente de 1º grau dos senhores, a avó já é de 2º, a tia já vai ser de 3º, porque eu tenho que passar pela tua mãe, pela tua avó, para chegar na tua tia. Então, até a tua tia, se for praticado contra ela, uma lesão corporal gravíssima, em virtude dos senhores serem agentes penitenciários, show, crime hediondo. Mas se for contra o teu primo, não, porque o teu primo já é de 4º grau. Tá? Via de regra, o que vai cair em prova para vocês é simplesmente até o 3º grau. Grifem bem que é só até o 3º grau. Eles botam 2º, botam 4º, botam 5º, botam 1º, não botam limitação nenhuma, então é até o 3º grau. Lesão corporal gravíssima, tá? Ou a lesão corporal seguida de morte quando praticada, então, contra essas pessoas especificamente. Além disso, senhores, latrocínio, roubo com morte. Roubo com morte, tá? A única forma de roubo que vai ser considerado hediondo é roubo com morte. Latrocínio, tá? Tentado ou consumado, não se esqueçam. Extorsão qualificada pela morte. E aqui eu chamo a atenção de vocês. 158, parágrafo 2º. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque lá no 158, que não cai na prova de vocês, o 158, parágrafo 3º, também tem uma forma de extorsão qualificada pela morte. Só que tem uma diferença. Lá no 158, parágrafo 3º, tem a figura típica daquilo que a gente conhece como sequestro relâmpago. Tá? Quando o sequestro relâmpago quando do sequestro relâmpago deriva a morte, nós temos uma extorsão qualificada pela morte. Só que está prevista no parágrafo 3º. Senhores, tem muitas críticas doutrinárias com relação a isso. Mas essa extorsão, a extorsão que tem restrição de liberdade da vítima, o sequestro relâmpago com morte, não é considerado crime hediondo. Não é. Mesmo tendo morrido a vítima. Somente a do parágrafo 2º, que são fora das hipóteses do sequestro relâmpago.
fora das hipóteses da restrição de liberdade. Então, direto cai em prova assim, ó, todas as formas de extorsão com morte são consideradas hediondo? Não. Só a do parágrafo 2º. Só a do parágrafo 2º. Tem muita crítica sobre isso, mas nós temos que pensar que nós estamos falando de direito penal e que em direito penal não se admite analogia contrária ao réu. Então, se quer criminalizar o sequestro relâmpago com morte como crime hediondo, faz aparecer aqui o parágrafo 3º. Tá? Faz aparecer o 3º, o 2º já é. O 3º aqui não é. Então, depende de alteração legislativa para que o sequestro relâmpago com morte passe a ser considerado crime hediondo. Hoje não é. Atenção. E aí sim, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. A extorsão mediante sequestro, que é aquela situação em que o sujeito, o agente, arrebata a vítima, leva para um cativeiro e solicita um valor para o resgate, essa extorsão, ela é qualificada em todas as suas formas. Seja na forma simples, seja na forma qualificada. Então, senhores, uma coisa é extorsão e outra coisa é extorsão mediante sequestro. A gente não precisa diferenciar isso agora porque não cai na tua prova. O que tu tem que saber é que a extorsão mediante sequestro é considerado crime hediondo em todas as formas, mediante sequestro. Ainda, estupro é considerado crime hediondo também, senhores. Tá? O estupro, em todas as suas formas, simples e qualificado, é considerado crime hediondo também. Bem como estupro de vulnerável, praticado contra vítima que tem menos de 14 anos, ou que não pode opor resistência, tá? Seja por uma situação provisória ou por uma situação definitiva, né? A vítima está completamente embriagada, ou quando a vítima eventualmente tem alguma deficiência mental, que ela não possa opor resistência, ou que ela não tenha o necessário discernimento para a prática do ato em virtude de uma deficiência mental, de uma anomalia psicológica, essa pessoa também é considerada vulnerável. Então, estupro de vulnerável, em todas as formas também, tá? Crime hediondo. Ainda, epidemia com resultado morte. Nós temos um crime lá no Código Penal, que é o crime de epidemia, causar epidemia, que é a propagação de vermes patogênicos, tá? Propagação de vermes patogênicos. Senhores, quando isto ocasionar morte de pessoas, epidemia com morte, vai ser considerado crime hediondo. Seria o caso do agente mais e passar conscientemente para outras pessoas? A questão da epidemia, ela é muito difícil de derivar de alguém que é soro positivo e passar para outras pessoas. Epidemia tem um significado médico sobre isso e tem lá uns certos requisitos com relação ao número de contaminação de pessoas. Epidemia é uma coisa muito grave. Se essa pessoa, daqui a pouco, conseguir passar o vírus, né, para um número gigantesco de pessoas, sim, tranquilo, mas vai ser muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Outras situações mais de propagação de doenças mais facilitada, por exemplo, doenças que são repassadas não por transmissão por via sexual, mas por via respiratória, por qualquer outra coisa assim, isso sim é muito mais fácil de acontecer. Senhores, eu nunca vi, mas está na lei. Tá? Mas sim, se eventualmente ele contaminar um número gigantesco de pessoas, tranquilamente. Hoje em dia, a tipificação correta, só a título de curiosidade, daquela pessoa que transmite de forma consciente e dolosa vírus da HIV para outra pessoa, sabendo ser portador ou devendo saber e transmite para outra pessoa, a tipificação correta hoje em dia é lesão corporal gravíssima. Tá? Porque é uma enfermidade, provar é difícil, porque é uma enfermidade incurável. E uma das formas de lesão corporal gravíssima é transmissão de enfermidade incurável. Tá? Hoje em dia, segundo os tribunais superiores, essa é a tipificação correta. Já teve muitos outros entendimentos, mas hoje é isso, tá? Passar por uma pessoa só. Agora, fazer a difusão realmente para um número indeterminado de pessoas, o sujeito contaminou, sei lá, uma cidade inteira. O cara é bom, né, cara? Vai saber, né? Não sei, daqui a pouco. Aí pode ser que seja uma epidemia com morte, crime hediondo, tá? Mas só a epidemia com morte. Se o sujeito só causou a epidemia e não tem nenhum resultado morte, ninguém morreu em virtude disso, não é considerado crime hediondo. Olha só, senhores, que legal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de um produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. Considerado crime hediondo. Falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados para fins terapêuticos ou medicinais, seja o que for.
seja produto destinado para fim terapêutico ou medicinal, por exemplo, remédio, crime hediondo. Tá? Crime hediondo. Não se encaixa. Tem que ter uma falsificação, uma corrupção, uma adulteração ou uma alteração do produto. Vender o produto fora da validade não se encaixa aqui. Porque aqui, por exemplo, né, senhores, a mera falsificação, corrupção, adulteração ou alteração destes produtos medicinais ou terapêuticos já é considerado crime hediondo. Tá? Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Aqui uma atenção, dica é para vocês. Lá no Código Penal, nós também temos o crime de favorecimento da prostituição de adulto. Este não é considerado hediondo, para pessoa que tem já 18 anos de idade ou mais. O hediondo é para pessoas que têm menos de 18 anos. Favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável. Tá? Ou vulnerável. E olha só, ele é de 2014 que ele foi incluído como crime hediondo. Não era. Não era considerado crime hediondo. Tá? Foi em 2014 só. E ainda, senhores, olha só. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio. Tá? Genocídio. Lembrem sempre quando falar de genocídio. Hitler, mais ou menos, o que fazia era o que a lei de genocídio trata de genocídio, né? É o extermínio de um grupo específico de pessoas que têm ligações entre si, culturais, religiosas, étnicas, de procedência nacional, enfim. Mas é esse tipo de crime, de genocídio, também é considerado crime hediondo. E aí... Oi? Aquele caso sendo julgado essa semana, acho que no Rio Grande do Sul, de 3 rapazes lá que são considerados nazistas, eles chegaram a matar uma pessoa, deixaram ela no hospital, será que caiu nesse caso? Eles foram condenados essa semana, né, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Não foi considerado genocídio, colega. Pelo que eu saiba, não foi considerado genocídio, não. Tá? Porque também existe aquela situação de um número indeterminado de pessoas sendo afetado. Tá? Não foi considerado. Salvo engano. Mas pelo que eu me lembro, inclusive na denúncia do Ministério Público, que há muito tempo, né, foi formulada, não sei se teve alguma alteração, mas não, na denúncia inicial, se eu não me engano, não tinha essa questão de genocídio. Tá? Não tenho certeza para te dizer isso. O crime que eles cometeram é hediondo, certamente, porque com certeza teve ali homicídio qualificado, né, pelo motivo fútil, porque questão religiosa, né, então com certeza é hediondo. Não por ser genocídio, por outra questão, pelo homicídio qualificado. Tá? E além do genocídio, senhores, aqui eu peço total atenção de vocês, porque é muito novo, é de 2017, tá, a previsão, também são considerados hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De uso restrito. Todos tentados ou consumados. Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é considerado crime hediondo. Nós vamos ver isso na aula que vem, mas só rapidamente. Nós temos uma diferença grande entre porte e posse de arma ilegal, senhores, tá? A posse de arma é possibilitada aquela pessoa que tem registro de arma de fogo, que é proprietária de uma arma de fogo. Esta pessoa que tem o famoso CR, Certificado de Registro de Arma de Fogo, ela pode ficar com a arma de fogo onde? Na sua casa ou no seu local de trabalho, se for o titular ou responsável legal. Fora desses locais não pode, nem transportar. Teria que ter uma guia de... Ele pode ter o sujeito que tem certificado de registro de arma de fogo, o proprietário de uma arma de fogo, ele pode ter arma dentro de casa ou no seu local de trabalho, se ele for o titular do local de trabalho ou responsável legal. Se ele for um mero empregado do local de trabalho, não é o proprietário, não é titular, não é responsável legal, não figura em contrato societário como administrador, por exemplo, não pode. Tá? Fora desses casos, senhores, se ele praticar a conduta de portar arma de fogo fora desses locais, isso é crime. É crime de porte ilegal de arma de fogo. O porte de arma de fogo, que aí não é todo mundo que tem, não é todo mundo que consegue, é uma situação bem mais complicada, fora dos casos de porte funcional, como a gente diz, né? Pessoas que em virtude da sua função têm o porte de arma. Fora esses casos, senhores, aí o sujeito que tem porte de arma pode ficar com a arma onde bem entender. Pode ficar com a arma fora de casa ou fora do seu local de trabalho. Mas percebam,
tanto o porte quanto a posse, desde que legais, obviamente, né, pessoa que não tem documentação para isso, de arma de uso restrito. Na aula que vem também nós vamos ver, nós temos tanto armas de uso restrito quanto armas de uso permitido. Não vai cair em prova para vocês qual é o calibre de uma arma de uso permitido, mas qual é o calibre de uma arma de uso restrito. Mas, por exemplo, a arma que as forças de segurança aqui em Santa Catarina utilizam, uma arma marca Taurus, .40, é uma arma de uso restrito. A arma, por exemplo, que a Polícia Federal e que a Polícia Rodoviária Federal utilizam, né? Uma Glock 9mm também, arma considerada de uso restrito. Estas armas, se o porte e a posse forem legais, serão considerados crime hediondo, tá? Só de uso restrito. De uso permitido não é considerado crime hediondo. Então o sujeito está com um revólver calibre 38, por exemplo, não é considerado crime hediondo, tá? Na aula que vem a gente... Professor, mesmo que eu tenha um porte da arma restrita para caça, vai responder. Se o porte para caça, tá? A questão do CAC lá, do caçador, do atirador, primeiro que assim, eu salvo engano, não é possibilitado o porte de arma de uso restrito, é de uso permitido, né? Não, restrito tem. Mas tem, não, eu vou até dar uma olhada. Não, eu tenho porque eu comprei duas. De uso restrito, que calibre que é, colega? 9mm e 1.40. É? E lá no... Até teve aqui no... Tá aqui com ele? Até tá aqui, ó. Mostra pra cima. Tô com as duas aqui, ó. Comprei duas ali que estavam na promoção da Paula, se quiserem fazer uma demonstração ali. E tem limitação de porte específica para quê, né? Para ida até o local, retorno até o local. Tem já lá. Um monte de limitação, né? Exatamente, tem um monte de limitação. Por exemplo, como agora está acontecendo com... Isso é matéria da aula que vem, tá, senhores? Mas rapidamente, como está acontecendo hoje em dia com atiradores, pessoas atiradores desportistas, né? Que podem estar com a arma municiada no trajeto da sua casa até o stand casa. Senhores, ele tem em tese ali direito ao porte de arma, tá? Nessas limitações. Aí o sujeito é pego, dirigindo um veículo, 1h da manhã, com uma arma de fogo dentro e fala, não, eu estava no stand. Bom, que stand é esse que está funcionando esse horário? Não. Assim como o colega, deve ter uma série de limitações. Dentro... Com a arma municiada, hoje em dia, os atiradores podem andar com ela em pronto emprego nesta limitação. Casa, stand, casa. Cara, isso aí tem mudado tanto, a orientação que a gente tem aqui em Santa Catarina, inclusive para delegados de polícia, para não fazer a lavratura de flagrante, é que em pronto emprego é possível, desde que seja nessa situação. Casa, stand, casa. Dentro de um trajeto, né, que tu tem que pensar se é o trajeto ou não, tá, o stand do cara é lá em São José e o cara tá andando com a arma lá em Balneário Camboriú. Bem complicado, né? O horário também. Mas dentro dessa limitação, beleza, o sujeito tem o porte. Inclusive, se for de arma de uso restrito, show. Agora, fora dessas limitações, vai ser preso em flagrante e vai responder pela prática de crime hediondo. Colecionadores também, mas não com esta possibilidade de utilização de arma em pronto emprego. Tá? Bom, senhores, estes são os crimes hediondos. Estes são os crimes hediondos, tá? Isso vocês têm que saber. Agora, olha só. Nós temos ainda outros crimes que não são considerados crimes hediondos, mas que são equiparados a crimes hediondos, que recebem o mesmo tratamento legal que os crimes hediondos, que são tortura, tráfico e terrorismo. De novo, se cair em prova para vocês, tortura, tráfico e terrorismo são considerados crimes hediondos? Não. Não são considerados crimes hediondos. Eles são equiparados a crimes hediondos. Tem uma diferença bem grande. Eles não são crimes hediondos. São equiparados. A palavra equiparado, assemelhado, tem que estar presente. Tá? Bom, essa é uma das coisas que nós temos que saber, então, para a prova com relação aos crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos e quais são os crimes equiparados? Vamos lá ver as perguntas.
Não, aí que tá. As penas, cada crime tem o seu. O tratamento legal vai ser o mesmo. A questão é que a lei diz, eles não são crimes hediondos, eles são equiparados. É só uma questão de nomenclatura. O tratamento legal é exatamente o mesmo, porque agora nós vamos falar do tratamento legal. Mas o que vocês têm que saber é que não são crimes hediondos. Eles são equiparados. São assemelhados a crimes hediondos, não são equiparados. Para fins práticos, mudança nenhuma. A mudança é de nomenclatura, tá? Bom, então sobre a lei dos crimes hediondos, marque a assertiva incorreta. Todas as formas de extorsão mediante sequestro são hediondas? Mas nem todas de extorsão o são. Lembram, senhores? Extorsão mediante sequestro, todas são consideradas crime hediondo. Simples ou qualificado. Agora, extorsão realmente, nem todas são. Só a extorsão qualificada pela morte. Tá? Não se esqueçam disso. O crime de homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, é hediondo? Sim, é hediondo. O crime de porte legal de arma de fogo de uso restrito é hediondo, mas o de posse irregular de arma de fogo de uso restrito não é. Certo ou errado? Porte ilegal de arma de uso restrito é hediondo, mas posse não é. Certo ou errado? Errado, senhores. Tanto porte quanto a posse, se for de uso restrito a arma, é considerado crime hediondo. Tá? O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é hediondo? Sim, previsão expressa, acabamos de ver. Os crimes de tráfico ilícito de drogas, tortura e terrorismo não são hediondos? Não são hediondos. Vou repetir, são equiparados ou assemelhados a crime hediondo. Tá? Tem que ter essa nomenclatura. Cai direto isso aqui em prova, senhores. Cai direto em prova. Tá? Eles são equiparados a crimes hediondos. Qual que é a diferença de equiparados? Só nomenclatura. Só nomenclatura. Diferença prática não tem nenhuma. Só que não são. Só isso. Não são crimes hediondos, são equiparados. E isso torna errada a resposta. Mas sem nenhuma diferença. Agora nós vamos passar para ver qual é o tratamento legal. Tá? Então, senhores, ficou aqui a resposta correta, a letra C, porque é a assertiva que está errada, né? Estava pedindo a incorreta, então letra C, resposta correta, tá? Número 2. Sobre a lei dos crimes hediondos, marque a assertiva correta. Agora nós vamos tratar um pouquinho falar um pouquinho do tratamento legal que a lei confere aos crimes hediondos. Olha só. Os crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Senhores, olha só. O artigo 5º da Constituição Federal, quando trata dos crimes hediondos, ele fala assim, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis, tá, e insuscetíveis de graça e anistia. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A prática de terrorismo, tortura e tráfico e dos crimes hediondos. Então, a lei lá na Constituição Federal tem vedação de fiança, vedação de graça e vedação de anistia. Não tem vedação de indulto, lá na Constituição Federal. Mas a lei dos crimes hediondos, olha só, ela veda, tanto para os crimes hediondos quanto para os equiparados, ela veda anistia, graça, indulto e fiança. Então tem uma coisa a mais que é vedada na lei dos crimes hediondos que não tem vedação lá na Constituição Federal, tá? Que é o indulto. Muito se questionou se era constitucional ou não essa previsão, porque ela diz assim, pô, a Constituição Federal faz uma limitação específica e restrita. Aí a lei dos crimes hediondos, que é uma norma infraconstitucional, vem e traz mais uma limitação que não aparece na Constituição Federal. E, senhores, a decisão que temos sobre isso é sim constitucional a vedação de indulto, tá? Porque quando a Constituição Federal fala de graça, ela está falando de graça em sentido amplo, que abarca também o indulto. Então, é plenamente constitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, repetindo, de acordo com a Lei dos Crimes Hediondos, é vedado aplicação para hediondos e equiparados de anistia, graça, indulto e fiança.
aqui começa o tratamento legal dado a esses crimes. Não pode ter isso. Lembrando para os senhores que anistia, graça e indulto, lembrem, quando concedidas, são causas de extinção da punibilidade. Lembrem, lá do artigo 107 do Código Penal. Pode cair na tua prova as causas de extinção da punibilidade. Então aqui começa o tratamento deles. Legal, não pode ter anistia, graça, indulto e fiança para crime hediondo. Então o sujeito, por exemplo, é preso em flagrante por um crime hediondo, eu, delegado de polícia, não posso arbitrar fiança, nem o juiz pode arbitrar fiança. Isso não significa que não pode ser concedida liberdade provisória para o sujeito. Ele pode ser posto em liberdade, só não vai pagar fiança. Para crime hediondo, ninguém pode. Fora dos crimes hediondos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança para crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Eu arbitro fiança para quando o crime não passa de 4 anos. Hediondo não tem fiança. Nem por parte do delegado, nem por parte do juiz. Pode ser posto em liberdade? Pode, mas sem fiança. Sem fiança, tá? Bom, segundo o STF, é constitucional a obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos. Atenção, olha só. Olha só o que a lei dos crimes hediondos fala. A pena por crime previsto nesse artigo, crimes hediondos e equiparados, será cumprida inicialmente em regime fechado. Então perceba, a lei dos crimes hediondos, ela determina para o juiz assim, ó, meu amigo, independentemente da pena que tu aplicar, o cara vai começar a cumprir essa pena em regime fechado. Tá, mas se a pena aplicada for de 5 anos, e aí seria semiaberto, não interessa. A lei diz que é fechado, é fechado. Pergunta-se, chegou ao STF essa questão, por parte de vários réus condenados por crimes hediondos. E suscitou-se uma tese. Lá, na Constituição Federal, nós temos um princípio, que é o princípio da individualização das penas. A pena tem que ser individualizada de acordo com cada réu, de acordo com cada fato criminoso praticado. E aí o STF acatou a tese e disse assim, ó, a determinação legal de que todo e qualquer crime hediondo tem que ser iniciado o cumprimento em regime fechado é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Porque se eu aplicar isso aqui para todo mundo, eu não possibilito a individualização. Então o STF disse que é inconstitucional, nos casos de crimes hediondos, a previsão prevista aqui, a disposição prevista aqui no parágrafo 1º. Então hoje em dia, senhores, pode ser aplicado outro regime que não o fechado para o réu condenado por crime hediondo equiparado. Pode começar em regime aberto, pode começar em semiaberto. Não tem problema. Hediondo e equiparado. Tá? Então, inconstitucional essa previsão aqui. Para crimes hediondos. Para crimes hediondos. Eu quero reforçar isso porque daqui a pouco vocês vão ver que vai ter uma diferença grande. Para crimes hediondos, pode começar em outro regime. Exatamente. Agora eu quero que vocês tenham atenção com o seguinte. Eu trouxe para vocês aqui o entendimento do STF. A questão perguntou segundo o STF. Se a tua questão na prova perguntar de acordo com a lei dos crimes hediondos, responde de acordo com a lei dos crimes hediondos. Regime inicial fechado. Então isso vocês têm que saber não para essa questão e não só para penal, senhores. O que o enunciado está perguntando? É entendimento jurisprudencial? É do STF? É do STJ? Vai de acordo com o STF e com o STJ. É disposição legal expressa? É o texto da lei? Vai de acordo com o texto da lei. Isso vale para toda e qualquer prova de concurso que os senhores forem fazer. Aqui eu perguntei de acordo com o STF. Então, é constitucional de acordo com o STF? Não. De acordo com o STF, não. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes hediondos equiparados, dar-se-á após o cumprimento de 1/5 da pena, se o apenado for primário, ou 3/5 se for reincidente. Senhores, vocês sabem, né? Aqui no Brasil, o sujeito é condenado a cumprir uma pena e inicia cumprindo essa pena em um determinado regime. Cumpridos determinados requisitos, objetivo e subjetivo, o que é o subjetivo?
bom comportamento carcerário. O que é o objetivo? O cumprimento de uma parcela daquela pena, dependendo de qual crime for praticado. Para crimes hediondos, nós temos uma previsão expressa. Progredir de regime é muito mais difícil em crimes hediondos, e deveria ser mesmo, do que em crime comum. Tá? Porque olha só, a progressão de regime, no caso de condenados aos crimes hediondos, né, e equiparados, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o cara for primário, ou de 3/5 se ele for reincidente. Então, senhores, anota aí, faz uma flechinha, tá? Olha aqui, regime, progressão de regime no caso de crimes hediondos, tá? 2/5 se ele for primário. 3/5 se ele for reincidente. Dois quintos e 3/5. Vocês lembram como é que estava na questão lá? 1/5, né? Então a questão está errada. Isso as bancas fazem muito, muito mesmo. Então, senhores, olha aqui, a questão estava dizendo, 1/5. E são 2/5 para primário, 3/5 para hediondo. Está errada a questão. Pegadinha. O condenado por crime hediondo não pode apelar em liberdade. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Ou seja, ele pode apelar em liberdade. Sem fiança. Sempre sem fiança. Então é possível... Só do juiz. Em tese não poderia ser esse o fundamento, né? Mas depende de decisão fundamentada do juiz. Via de regra, o que ele vai verificar? O cara apresenta risco à ordem pública, risco de reiteração criminosa? Sim ou não? Se não representa, via de regra, eles deixam apelar em liberdade. No caso do Rio Grande do Sul, ali foram 3 condenados. Eu vi de 2. Um, por exemplo, eu sei que não pôde apelar em liberdade. Já foi condenado e saiu preso de lá mesmo. Ele estava morando nos Estados Unidos, já foi preso ali na audiência. Por quê? A juíza entendeu que havia risco de fuga justamente porque ele morava fora do país. Aí ele disse, não, para ti, meu amigo, é apelo recluso. Pode apelar, mas apela ali, presinho. Por um outro lá, saiu de boa. Condenado, uma pena, sei lá, acho que foi uns 20 e poucos anos, cada um tomou, mas vai apelar em liberdade. 12 anos e meio, então isso aí. 13, 12, é verdade, 13, 12 e tem um que tomou uma pena um pouquinho menor. Tá? O mentor do crime, por exemplo, salvo engano, ele não pôde apelar em liberdade. Mas então o juiz pode sim conceder liberdade para o cara e aí ele pode apelar em liberdade. E aí, senhores, com um bom advogado, vai demorar até transitar em julgado essa sentença aí. Tá? E enquanto isso, o cara está apelando em liberdade. Mas pode sim. E a última, senhores, isso, tudo que nós vimos tem que saber, mas não é muita coisa em crimes hediondos. Olha só, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7960, que é a lei que trata da prisão temporária, nos crimes hediondos equiparados, terá o prazo de 20 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Senhores, prazo de prisão temporária no Brasil, como regra, 5 dias, prorrogável por mais 5. Para crimes hediondos, a lei falou 20 dias. A questão, vamos ver se é isso que a lei diz. A prisão temporária sobre a qual dispõe nos crimes previstos nesse artigo, olha aqui, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, prisão temporária tradicional, 5 mais 5. 5 prorrogável por mais 5. Prisão temporária para crimes hediondos, 30 mais 30. E equiparados.
todo o tratamento que eu disse para vocês. Vedação de fiança, de graça, de indulto, de anistia, a questão da progressão de regime, 2/5 para primário, 3/5 para reincidente, a questão da possibilidade de apelar em liberdade, a questão do regime inicial, a questão agora da prisão temporária, tudo isso se aplica tanto para os crimes hediondos propriamente ditos, quanto para os crimes equiparados. O tratamento prático é o mesmo, foi o que eu disse. A diferença é só de nomenclatura. Só tem que cuidar com isso. De regra eles botam tráfico, tortura e terrorismo. São crimes hediondos. Não são. São equiparados. Senhores, com relação a lei dos crimes hediondos, é isso. Depois disso, tá, nós temos aqui um artigo 3º que fala de presídio federal. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento das penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e a tranquilidade pública, nós sabemos, né? Vários presos condenados por justiça estadual em virtude da sua enorme periculosidade, em virtude do comando exercido em facções criminosas por meio de presídios, eles são encaminhados para presídios federais de segurança máxima, onde, em tese, seria mais difícil fazer esse controle, tá? E, sinceramente, o que nós temos que saber é isso, porque o resto é só a alteração do Código Penal, tá? Só alteração do Código Penal, lá do artigo 288. Esta situação aqui é uma questão que já não tem se aplicado mais, porque foi revogado um artigo do Código Penal que falava sobre ele, que era a questão da presunção de violência para estupro de vulnerável, não existe mais, o artigo 9º nem está sendo aplicado mais. E era isso, senhores, tá? Mais nada. Isso que eu trouxe para vocês é extremamente importante, tá? Porque não são muitas coisas. Então, senhores, saber o rol dos crimes hediondos, saber o rol dos equiparados e saber o tratamento legal. Principalmente, regime inicial fechado. Pela lei, tem que ser inicial fechado. Pelo STF, é inconstitucional. Progressão de regime, tá? Vedação de graça, anistia, indulto e fiança e prisão temporária. É isso. Tá? É isso. Com relação aos crimes hediondos, é isso. Fechou crimes hediondos? Agora, nós vamos falar então sobre lei de tortura. Lei de tortura, tá? Lei 9455 de 97. A lei que trata então dos crimes de tortura. Tem vários tipos de tortura, senhores, olha só. Constitui crime de tortura. Artigo 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Primeira coisa que eu quero alertar aos senhores. Tá vendo que aqui no inciso 1º do artigo 1º, ele só exige sofrimento físico ou mental, né? Agora, olha aqui o inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Isso aqui é um prato cheio para cair em prova. Então, lá no inciso 1º, só fala que tem que ser sofrimento físico ou mental. No inciso 2º, tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. Aqui no inciso 1º, então, nós temos 3 tipos de tortura. A tortura que é praticada com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, chamada tortura em informação ou tortura em confissão, tortura para obter alguma informação, uma confissão, por exemplo, tá? Nós temos a tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. O torturador, então, ele quer que a vítima pratique um crime. Aqui, senhores, fala ação ou omissão de natureza criminosa. De vez em quando cai na tua prova. Ação ou omissão de natureza criminosa ou contravencional. Ou, assim, caso uma pessoa seja submetida a sofrimento físico ou mental, praticado mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de praticar uma contravenção, constitui tortura. Será vítima de tortura? Não. Somente é quando a intenção for a prática de um crime e não de contravenção. Lembram dessa diferença? Infração penal, crime ou contravenção. Só se aplica para crime, ação ou omissão de natureza criminosa. Então, se o torturador ali, a pessoa que está praticando a violência ou grave ameaça, quer que a vítima pratique uma contravenção, ele, por exemplo, tortura o cara para que ele pratique uma
Um jogo do bicho, por exemplo. Isso não é tortura. Tem que ser para praticar um crime. Tá? Isso aqui é chamado de tortura-crime. Tortura-crime. Ou ainda, em razão da discriminação racial ou religiosa. Os únicos elementos que estão aqui previstos na lei é discriminação racial ou religiosa. Então, senhores, cai direto em prova. Por discriminação de sexo, por discriminação de etnia, por discriminação de procedência nacional. Nada disso configura tortura. Tortura só se for por discriminação racial ou religiosa. Já no inciso 2º, nós temos então aquilo que a gente chama de tortura-castigo. Tortura-castigo. Submeter alguém que está sob a guarda, vigilância, guarda, poder ou autoridade. Senhores, a pessoa então, o torturador, tem que ter a guarda, tem que ter poder ou tem que ter autoridade sobre a pessoa torturada. Lembram daquela diferenciação entre crime próprio e crime comum que eu fiz na aula passada com vocês? Crime próprio somente pode ser praticado por determinadas pessoas, como é o caso dos crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Lembram disso? Isso aqui também é um exemplo de crime próprio, porque somente pode ser praticado por quem tem guarda, poder ou autoridade sobre uma pessoa. Crime próprio também. E aí, com o emprego então de violência ou grave ameaça, né, há intenso sofrimento físico ou mental, e aqui está o objetivo, ó, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Castigo ou medida de caráter preventivo. Tá? Senhores, essas são as formas mais comuns de tortura. A do inciso 1º e a do inciso 2º. Mas nós temos também outras. E essa aqui eu quero a atenção especial de vocês. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Então, atenção especial, vocês, senhores, né, que vão fazer concurso para agente penitenciário. É uma tortura específica que é praticada, então, olha ali, por quem tem alguém sujeito à medida de segurança ou uma pessoa presa. Específico para os senhores agentes penitenciários. Tem previsão própria na lei quando a tortura for praticada a pessoa presa ou submetida à medida de segurança. E aqui, atenção, vocês estão lendo algum motivo pelo qual o cara está torturando? Porque aqui disse, né, tem um motivo específico, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui não tem nada. Basta os senhores praticarem medida não prevista em lei ou medida ilegal, se esta medida causar sofrimento físico ou mental no preso, isso é considerado crime hediondo, independentemente do motivo. Não tem motivação específica prevista para a tortura do preso. E o preso aqui, senhores, ele é entendido em sentido amplo. Há tempos atrás eu vi uma pessoa condenada por tortura. Sabe quem era a pessoa torturada? Era um sujeito que tinha recebido uma pena de, durante os jogos de um time específico, ele tem que se apresentar na delegacia. O preso, ele é considerado em sentido amplo. Inclusive, esta pessoa que tinha que ficar durante o período do jogo do time dele, foi uma pena específica lá do Estatuto do Torcedor, o sujeito ali foi considerado torturado. Tá? Foi considerado torturado. Queria falar, colega? Se o preso agride o agente penitenciário, o que tem? Aí que tá, senhores. Castigo. Vamos lá. Senhores, uma coisa, tá? Vocês, antes de ingressarem no sistema penitenciário, o que vocês têm que saber é o que está na lei. Depois vocês podem saber a realidade, tá? Hoje, nós vamos tratar de lei. Primeiro, castigo. Castigo em tese. Castigo, a palavra castigo não existe. O que existe é o RDD. Regime Disciplinar Diferenciado. São restritos alguns direitos de alguns presos por motivo de algumas situações que possam ter ocorrido. Exemplo, tentativa de agressão ou agressão a agente penitenciário. Esse preso, se for condenado por uma falta grave, ele pode sim ser colocado no castigo, que é o RDD. Pode sim, sem problema nenhum. Mas tem uma série de limitações. Falei para vocês na aula passada. É vedado pela lei 7.210, que é a lei da execução penal, a colocação de pessoa em cela escura.
sem iluminação nenhuma. É vedado? Tô certo, colega? É vedado. Não posso. Não pode ser, em tese, a pessoa colocada em cela escura. A mera colocação em cela escura, mesmo que no RDD, no regime diferenciado, se isso causar sofrimento físico ou psicológico no preso, meu amigo, tu pode te complicar com uma tortura. Não sei. Hoje em dia, tá, senhor? Então, para vocês até não se prejudicarem em prova. O que está na lei, tá? Hoje é o que está na lei. Beleza? Então, cuidado. Depois a realidade lá, e eu não sei, eu não conheço, até realmente não conheço porque não trabalho com isso, né? Mas certamente vários cuidados, o treinamento pelo qual os senhores vão passar, certamente é um treinamento que vai ser destinado às várias situações de conflito. É bem delicada, é bem complicada esta situação de lidar com presos, senhores. Tá? Tem que ter um jogo de cintura e um sangue frio bastante grande. Tá? Até para evitar eventual conflito. Porque os senhores voltam todo dia para trabalhar e saem todo dia do trabalho. Com várias coisas a perder. Tá? Então, cuidado com isso. Não vale a pena se arriscar por coisas pequenas. Tá? Tanto porque isso pode causar risco para a segurança dos senhores, integridade dos senhores e sua família, quanto porque a lei tem previsão específica de tortura de preso. Bom, senhores, nós temos mais uma espécie de tortura. Olha só. Aquele que se omite em face dessas condutas, que condutas? Condutas de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Atenção, isso que está previsto aqui no parágrafo 2º, a gente conhece como tortura imprópria. É tortura na forma omissiva. Estão percebendo? Isso aqui é uma omissão. A pessoa deixa de agir, deixa de evitar ou deixa de apurar a tortura quando tinha o dever de fazer. Essa tortura, a tortura imprópria, atenção, anotem isto, não é equiparada a crime hediondo. Todas que nós vimos até agora, tortura do preso, a tortura castigo, a tortura para confissão, a tortura para ação ou omissão de natureza criminosa, a tortura por discriminação religiosa ou racial, todas elas são consideradas equiparadas a crime hediondo. Esta aqui do parágrafo 2º, a tortura imprópria, a tortura na forma omissiva, não é equiparada a crime hediondo. Entendimento amplamente tranquilo, sereno, majoritarismo. Não é. Bem, funcionário público pode responder pela omissão. Exatamente. Por exemplo, senhores, aquele que tem o dever de apurar a tortura. Em tese, quem tem o dever de apurar a tortura? Polícia Judiciária. Em tese, quem faz a apuração de infrações penais é a Polícia Judiciária. Na figura de quem? O delegado de polícia. Eu, delegado de polícia, se vejo agentes meus torturando um preso e nada faço, seja para evitar, seja para apurar, eu estou incorrendo em uma tortura imprópria. Igualmente, se tu tem o dever de evitar ou de apurar a tortura, e tu tem o dever, porque ali tu é garantidora, ali dentro, tu pode responder na forma da tortura imprópria. Quem praticou a tortura tradicional. Quem tinha o dever de evitar ou de apurar e não o fez, a tortura imprópria. Quem praticou a tortura, equiparada a crime hediondo. Quem praticou a tortura imprópria, não é equiparada a crime hediondo. Tá? Mas também se aplica. No exercício da tua função, não te esquece, em tese, tu é garantidora daquelas pessoas que estão sob tua custódia. É isso aí. Papai e mamãe. Beleza, senhores? Estas aqui são as formas de tortura previstas na lei 9455. Vamos para as questões. Então, olha ali. Sobre a lei de tortura, marque a assertiva incorreta. A tortura para obtenção de informação não exige intenso sofrimento físico ou mental, ao passo que a tortura para castigo pessoal exige. Lembram dessa? Lá no inciso 1º, que não exigia intenso sofrimento físico ou mental. Já no inciso 2º, a tortura castigo exige que seja intenso. Então está correta a alternativa. A tortura discriminação pode ocorrer por motivo religioso, racial ou étnico. Certo ou errado? O que está de errado aí?
Étnico não tem. Lembra? RR, racial, religiosa. Ético não entra. A tortura castigo, que é aquela pessoa que tem então a guarda, a vigilância ou a autoridade, é classificada como crime próprio? A tortura castigo é classificada como crime próprio, certo ou errado? Lembra, crime próprio é aquilo que a lei exige uma qualificação específica do sujeito ativo. Somente pode ser praticado por determinadas pessoas, como é o caso do crime funcional. Lembra que a tortura castigo lá, a lei fala, tem que ter guarda, vigilância ou autoridade? Lembra? Então sim, tortura castigo é considerado crime próprio. Somente pode ser praticado por determinadas pessoas. Prevalece o entendimento que a tortura crime não ocorre quando o torturador visa a prática de contravenção. Lembram? Se o sujeito causa sofrimento físico ou psicológico em alguém para que esta pessoa pratique uma contravenção. Isso é tortura ou não? Somente se for ação ou omissão de natureza, lembram? Criminosa. Não se aplica para contravenção. Somente se ele quiser a prática de um crime. A existência de resultados de lesão grave ou gravíssima ou de morte são qualificadoras na lei de tortura. Vamos ver? Olha ali, ó. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Nós temos uma qualificadora, um aumento do patamar mínimo e máximo da pena. Se resulta a morte, 8 a 16 anos. Também é uma qualificadora. Então, qualificadoras da lei de tortura. Lesão grave, lesão gravíssima e morte. São as qualificadoras. Cuidado, porque nós também temos, olha só, o que é isso aqui? Aumento de 1/6 até 1/3? É uma majorante. Senhores, no parágrafo 4º nós temos majorantes. Olha só quando é que a pena é aumentada. Quando o crime é cometido por agente público, quando o crime é cometido contra criança, gestante, lembrando que com relação ao gestante, o torturador tem que saber que a mulher está grávida. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Há pouco tempo atrás eu vi uma situação em prova bem complicada. Eles botaram que haveria aumento de pena, porque a vítima tinha 60 anos de idade. Senhores, sim ou não? Somente mais de 60, tá? Somente mais de 60 anos. E também se o crime é cometido mediante sequestro. Essas são as majorantes. Então, qualificador é lesão grave, gravíssima ou morte. Essas aqui são as majorantes, tá? Então, vamos voltar aqui na questão para a gente ver qual é a assertiva correta. O que ela estava perguntando? Marque a incorreta. Qual que é a incorreta, senhores? Aqui mesmo, lembram? É a B, né? Porque é só a tortura e discriminação, só entra por motivos religiosos ou raciais. Aqui, étnico, não existe. Não está previsto em lei, não existe. Só uma a tortura seguida de morte ou não seguida A tortura seguida de morte ou com lesão grave ou gravíssima são qualificadas. Qualificadas, são qualificadoras. Morte, lesão grave e lesão gravíssima, tá? Na extorsão mediante sequestro? A extorsão mediante sequestro, são coisas diferentes, né? A extorsão mediante sequestro é considerado crime hediondo em todas as suas formas. Acho que essa é a pergunta. Com morte ou não, extorsão mediante sequestro. Bom, ainda sobre a lei de tortura, marque a correta. A tortura de pessoa presa exige dolo específico. O que é isso? É uma motivação especial. A gente conversou sobre isso. Senhores, tortura de pessoa presa exige alguma motivação específica? Ou basta que o sujeito pratique uma medida não prevista em lei? Tem que ter motivação? Não tem. Não exige, senhores, tá? Dolo específico.
Lembra? Tortura de pessoa presa não exige dolo específico. Dolo específico é a motivação específica, tá? Ainda, aquele que se omite em face da tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, comete o que a doutrina chama de tortura imprópria, a qual é equiparada a crime hediondo. Certo ou errado? Lembram? Aquele que se omite em face da tortura quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, comete o que a doutrina chama de tortura imprópria, está perfeito. O erro vem aqui, ó, a qual é equiparada a crime hediondo. Não é. Lembra? Tortura imprópria não é equiparada a crime hediondo. A condenação acarreterá perda de cargo, função, emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Tem previsão expressa na lei de tortura sobre isso. São os chamados efeitos da condenação. Olha o que acontece se o sujeito é condenado pelo crime de tortura. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. Então o sujeito perde o cargo que ele tem. E ainda a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O sujeito condenado por tortura, então, vai perder o cargo e depois vai ficar impedido de exercer esse cargo pelo dobro do prazo da pena. Então, se o cara pegou uma pena, por exemplo, de 5 anos, além de perder o cargo, por 10 anos ele não pode mais exercer. Não pode nem fazer concurso. Fazer mais um concurso. Pode fazer. Depois de 11 anos, aí se tomar uma pena de 5, né? Porque pelo dobro tu não pode mais exercer. Nem novo concurso tu vai poder prestar pelo dobro do prazo da pena aplicada. Lembra que estava na questão lá? Triplo, né? Pegadinha de prova também. Aqui, ó, pelo triplo. Não é, pelo dobro. Segundo previsão expressa na lei em questão, na lei de tortura, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia ou indulto. Vamos ver. Tá te perguntando, previsão expressa na lei de tortura. Olha ali. O crime de tortura é inafiançável, então não pode ter fiança. Insuscetível de graça ou anistia. Não pode ter graça ou não pode ter anistia. Vocês viram aqui a palavra indulto? Não, né? Na lei de tortura, senhores, ela vai exatamente igual ao artigo 5º da Constituição Federal. Lembra que eu falei para vocês? Lá não tem a vedação de indulto. Na lei de drogas tem. Na lei de tortura, não tem. Somente veda fiança, graça ou anistia. Próxima. Diferentemente do que é aplicado no caso do regime inicial para crimes hediondos, o STF tem decisão no sentido de ser constitucional a previsão do regime inicial fechado para crime de tortura. Olha só o que diz a lei de tortura sobre isso. A lei de tortura repete o que diz a lei dos crimes hediondos. O condenado, por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Senhores, aqui tem uma diferença. Lembra que eu disse para vocês, lá nos crimes hediondos, o STF disse que isso é inconstitucional? Anotem aí, se quiserem, até o número do informativo do STF eu trouxe para vocês, tá? O STF, senhores, no informativo 789 de 2015, tá? Foi nesse informativo que saiu a decisão. Foi publicada a decisão, tá? Lá no informativo 789 de 2015, o STF disse assim, ó. Beleza. O STF disse, lá para a lei dos crimes hediondos é inconstitucional a previsão de regime inicial fechado. E eu, STF, estou dizendo agora, para a tortura não é. Para a tortura não é. Então olha como é que ficou o quadro dessa situação. Tanto a lei dos crimes hediondos, quanto a lei de tortura diz lá, o cara tem que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. As duas leis dizem isso. Aí vai o STF e diz assim, ó, isso é inconstitucional para crimes hediondos.
mas é constitucional para a lei de tortura. Por quê? Não sei. Não sei. Tem umas coisinhas meio estranhas lá no STF. De vez em quando tem umas coisinhas meio estranhas lá. As sessões vão até tarde, né, cara? Quantas vezes vocês já viram aí sessão 2, 3 horas da manhã, os caras... Chega uma hora que dá um problema. Mas é isso, tá? O quadro que nós temos hoje é isso. Inconstitucional para hediondo, não inconstitucional para tortura. E com relação, senhores, à lei de tortura, era isso que eu queria que você soubesse. Então, olha só. Acabamos lei dos crimes hediondos e lei de tortura. As duas, senhores, tanto lei dos crimes hediondos quanto tortura, tá? Elas são leis pequenas, eu vou repetir isso. Então, o ideal é que vocês, além de saber responder essas perguntas e saber de tudo isso que eu trouxe, dá uma olhadinha em toda a lei. Sempre que possível, vai estudar essa lei antes da prova, dá uma olhadinha em toda ela. Não precisa pular nenhum artigo, nada, porque elas são muito pequenas. Então vale a pena ler a lei toda. É diferente no caso da lei de drogas, que nós vamos entrar daqui a pouco. É uma lei gigantesca. Realmente, não vale a pena ler toda a lei. Que dificilmente cai algo que não seja parte criminal, que é a que nós vamos estudar hoje. Mas com relação a tortura e hediondos, aí sim, leitura de toda a lei, da lei integral é obrigatória. Perguntas para vocês. Querem fazer intervalo agora, antes de entrar na lei de drogas? Sim ou não? Vamos tocar?